Oi, meu nome é Célia, tenho 61 anos e sou de São José do Egito, Pernambuco. A história que eu vou contar aqui hoje não é fácil, nem leve, mas é verdadeira. Por muito tempo, eu acreditei que o problema era comigo, que o era suficiente, que merecia o pouco amor que recebia, e que sem me-cales, tudo um dia se ajeitaria. Mas a vida me ensinou que o silêncio não cura, ele adoece. E quando a traição veio justamente das duas pessoas que eu mais confiava, eu entendi que ou eu falava, ou eu desaparecia. Se você chegou até aqui, eu te peço de coração, se inscreve no canal e deixa o curtir nesse vídeo. Isso ajuda muito para que essa história alcance outras pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido e ainda não tenham forças para contar. Sua curtida, seu comentário, sua presença aqui fazem toda a diferença. E falando em comentário, me diz aí embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz pode chegar. E é incrível ver tanta gente espalhada pelo Brasil, trocando força e acolhimento nos comentários. Quando tudo aconteceu, eu senti como se o chão tivesse sido arrancado dos meus pés. Não foi só a traição do meu noivo, foi a traição da minha mãe. A mulher que me trouxe ao mundo, que me deveria proteção, foi justamente quem rasgou o pouco que eu ainda tinha de autoestima. E eu não tô falando só de um momento, de um erro. Eu tô falando de uma vida inteira de desprezo, de frases que doíam mais do que tapas, de uma frieza calculada que foi me moldando no silêncio. Mas um dia, algo dentro de mim se quebrou, e o que parecia fraqueza virou coragem. Eu entendi que a verdade pode doer, mas o silêncio mata. Eu não sei exatamente quando entendi que minha mãe me odiava. Talvez tenha sido naquela noite em que ela se recusou a me buscar na escola, porque, segundo ela, eu que me vire, já estou crescida, e eu tinha só 8 anos, sentada na calçada com meu caderno no colo, esperando por 3 horas até escurecer. Ou talvez tenha sido antes, bem antes, nas vezes em que ela dizia, entre um gole de café e outro cigarro, que a vida dela teria sido melhor se eu não tivesse existido. Ela falava isso sem gritar, sem raiva aparente. Era uma frieza quase elegante, como se ela estivesse apenas comentando o clima, ou uma notícia do rádio. Célia, você foi o maior erro da minha vida, ela disse certa vez, olhando pela janela, enquanto passava a mão na cortina encardida da cozinha. E eu, com 7 anos, parada ao lado dela, não sabia se era para responder, chorar ou fingir que não. Ouvi. Só abaixei a cabeça e fui brincar com as panelas de plástico, tentando imaginar como seria ser filha de outra pessoa, alguém que me quisesse. Minha mãe nunca levantou a voz comigo, não como as mães das minhas amigas, que brigavam e depois faziam mingau, punham o filho no colo e diziam: foi só porque eu me preocupo. A minha, não. Ela era o tipo de mulher que punha um prato na mesa como quem joga um aviso. Se eu olhasse para ela esperando um sorriso, recebia de volta apenas um levantar de sobrancelha. Ela dizia que criança tinha que ser discreta, que menina calada valia por 2, que carinho era coisa de gente fraca. Lembro que uma vez, quando eu tinha febre alta, pedi que ela ficasse comigo no quarto. Eu estava com medo. Ela entrou, apagou a luz, puxou o cobertor até o meu pescoço e disse: você já tem idade para saber que gente fraca morre cedo. Dorme logo. E saiu, deixando a porta entreaberta e o cheiro de álcool debaixo do meu nariz. Não teve beijo de boa noite. Nunca teve. Mas o que mais doía não era a falta dos gestos, era o veneno que ela destilava com calma. Como quando ela me impediu de ir à festa da escola, porque eu não dançava bem, e seria vergonha alheia. Ou quando arrancou do armário o vestido que minha tia tinha me dado, e disse que roupa boa não é para qualquer corpo, muito menos o seu. Quando eu chorava, ela dizia: choro é desperdício de água, vai limpar o rosto, que ninguém te aguenta assim. Ela era cruel, mas com uma classe que confundia. Diante dos outros, era educada, séria, até gentil. As vizinhas diziam: a dona Lourdes é firme, mas é uma boa mãe. Criou a filha sozinha, com muito esforço, e eu sorria para elas, enquanto por dentro engolia a vontade de gritar. Ninguém sabia. A casa onde a gente morava era simples do tiolo aparente, com um quintal seco cheio de roupas no varal
e um pé de acerola quase morto no canto. O interior era limpo, organizado até demais. Tudo tinha lugar e hora. E eu não abria a geladeira fora dos horários estabelecidos. Tinha que pedir permissão para ouvir música, para atender ao telefone, até para tomar banho mais longo. Enquanto morar debaixo do meu teto, segue minhas regras. Quando quiser liberdade, vai morar na rua, ela dizia. E isso, porque mesmo com tudo isso, eu ainda tentava agradá-la. Fazia a melhor redação da turma e corria para mostrar. Ela lia sem expressão, devolvia o caderno e dizia: é o mínimo, né? Um dia, limpei toda a casa, lavei as cortinas, preparei o almoço e deixei tudo pronto antes que ela voltasse do trabalho. Quando entrei, ela olhou ao redor, percebeu a panela no fogão e essa como encheu. Tá com cheiro de sal demais. Eu sorri e disse que podia consertar. Ela respondeu secamente: não quero que você conserte. Quero que aprenda a fazer certo de primeira. Nunca elogio, nunca aprovação, só metas inalcançáveis. Mesmo assim, algo em mim ainda acreditava que um dia ela ia mudar, que um gesto meu, uma atitude minha, ia quebrar o gelo dela. Lembro de ter uns 12 anos quando decidi guardar dinheiro para comprar um presente para ela. Peguei troco da venda, escondido, e comprei um broche dourado de flor, numa loja de bijuteria. Entreguei de surpresa no Dia das Mães, com um bilhete: para você não esquecer que eu te amo, mesmo que não pareça. Ela pegou o pacote, olhou, o broche olhou para mim e disse: não tenho roupa de pobre para combinar com isso. E largou na mesa como se fosse uma casca de fruta. Aquele broche ficou dias ali, depois sumiu. Nunca a vi usar. Nunca mais tentei dar presente. Meu pai, segundo ela, era um canalha de uma noite só. Ela dizia que foi fraca por não ter tirado o erro que crescia no ventre. Uma vez, perguntei o nome dele. Ela respondeu: você não precisa saber. Saber não vai te fazer menos erro. E foi embora. O pai era um fantasma, e eu, um fardo. Isso, ela nunca disfarçou. Mas mesmo com tudo isso, eu sempre me perguntava: o que eu fiz para merecer? Por que ela me teve? Será pra me odiar tanto? Uma vez, ouvi ela dizendo para uma vizinha que só não se livrou de mim porque estava na casa da mãe quando descobriu a gravidez. Minha mãe era contra esse tipo de coisa. Se eu tivesse tido coragem, a Célia nunca teria nascido. E riu. Riu como se estivesse contando uma travessura juvenil. Eu estava atrás da porta, ouvindo tudo. E ali, com 16 anos, percebi que não era só desprezo, era arrependimento de ter me dado à luz. Eu era a lembrança viva de tudo, o que ela queria esquecer. Mas o mais triste de tudo isso é que, mesmo depois de tantas palavras cortantes, de tantos olhares gélidos e gestos de repulsa, eu ainda a chamava de mãe com esperança. Eu ainda me preocupava com a pressão dela, com o cansaço dela, e eu ainda queria vê-la sorrindo por minha causa. Tão estranho, né? A gente apanha com palavras, se machuca por dentro, mas continua tentando. É como se a alma não soubesse desistir de quem deveria ter nos amado primeiro. E eu achava que se eu fosse boa o bastante, talvez ela me visse. Se eu fosse inteligente, obediente, invisível até, talvez ela me aceitasse. Mas não. O problema nunca foi o que eu era. O problema sempre foi o que ela não conseguia ser. E essa verdade só ia se mostrar para mim muitos anos depois de tudo, depois do que ainda estava por vir. A primeira vez que vi Rafael foi numa tarde de calor seco, daquelas em que até o vento parece cansado. Eu estava ajudando na barraca de doces de uma vizinha, numa festa da igreja, e ele apareceu ali com um sorriso que parecia pedir licença, antes mesmo de falar qualquer coisa. Tinha olhos calmos, escuros, e um jeito meio envergonhado de segurar as coisas, como se tivesse medo de quebrar o mundo. Quando pediu 2 pedaços de bolo de milho, disse com voz baixa que não sabia se era bom, mas que tinha ouvido falar muito bem dali. Eu ri sem graça e respondi que se ele não gostasse podia devolver, mas que era pecado falar mal de comida de igreja. Ele sorriu de novo e pela primeira vez em muito tempo senti como se alguém me olhasse,
sem querer, me reduzi. Passamos conversando naquele dia, entre um cliente e outro, e quando me dei conta, já estava escurecendo. E ele ainda ali, do lado da barraca, perguntando se eu gostaria de tomar um caldo de cana. Eu disse que não podia sair sem avisar minha mãe. Ela me olhou com surpresa e disse: "Você já é mulher feita e ainda precisa pedir permissão?" Ri de novo, mas por dentro senti vergonha de ser adulta e ainda presa. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer com frequência na rua. Às vezes dizia que era coincidência, que estava indo visitar um amigo ou resolver algo na lotérica. Outras vezes confessava que queria mesmo era me ver. Foi um corte delicado no meu cotidiano duro. Ele falava baixo, me ouvia com atenção, elogiava coisas que ninguém jamais reparou em mim. Uma vez, enquanto caminhávamos perto da pracinha, ele parou do nada e disse: "Seu jeito de ajeitar o cabelo quando está nervosa é bonito. Nunca vi alguém com tanta delicadeza até na ansiedade." Aquilo me desmontou. Ninguém nunca tinha me observado de forma tão gentil. Ele perguntava da minha infância, da minha caça, mas sempre com cuidado, como quem não queria machucar. Eu contava pouco. Tinha medo que, se ele soubesse demais, fosse embora. Então escolhi mostrar só as partes boas, menos as vezes em que minha mãe fazia bolo de fubá e deixava colher para eu lamber, as idas à feira, a horta no quintal. O resto eu escondia, como se a dor pudesse ser adiada. Depois de uns 5 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Não ajoelhou, nem comprou anel caro. Só me olhou nos olhos, com aquela voz mansa, e disse: "Célia, eu quero dividir minha vida com você. Não tenho muito, mas tenho vontade." Foi tão simples e verdadeiro que eu quase chorei. Acreditei que ali estava minha chance de ter uma família de verdade. Uma casa, com afeto, com respeito, uma nova história. Quando contei para minha mãe, ela mal levantou os olhos do fogão e perguntou: "E ele tem onde cair morto?" Eu disse que ele trabalhava como eletricista. Fazia uns bicos. Era esforçado. Ela bufou. "Esforçado? Até burro. Vamos ver se aguenta 3 meses." Mas eu não deixei aquilo me afetar. Pela primeira vez, a vida parecia sorrir para mim. Mesmo com pouco dinheiro, mesmo com a rotina puxada, nós dois estávamos empolgados. Íamos casar no civil, alugar uma casa modesta e começar devagar. Mas logo percebi que a parte mais difícil seria justamente o começo. Rafael morava numa cidade vizinha, e com os gastos do casamento, não dava para manter aluguel duplo. Foi aí que tive a ideia de sugerir que ele ficasse por uns meses lá em casa. Eu sabia que não era o ideal, mas achei que, com jeitinho, poderia funcionar. Minha mãe tinha 2 quartos. Se ele ficasse num e eu no outro, tudo nos conformes, até resolvermos a mudança. Quando propus isso, o Rafael hesitou. "Tem certeza? E sua mãe vai aceitar?" Eu sorri forçado. "Ela vai implicar, claro. Mas eu dou um jeito." Naquele momento eu queria tanto que desse certo, que ignorei todos os sinais de alerta que vinham me cutucar por dentro. Quis acreditar que, com o tempo, minha mãe veria que eu estava feliz, que Rafael era um homem decente, que eu merecia amor. Era tolice minha, eu sei, mas esperança é uma coisa teimosa. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Rafael era prestativo, ajudava nas tarefas da casa, conversava pouco, respeitava o espaço. Minha mãe, surpreendentemente, estava até cordial. Não sorria, claro, mas também não fazia comentários cruéis. Achei estranho, mas preferi pensar que era um bom sinal. Comecei a notar, no entanto, que os dois conversavam mais do que eu esperava. Às vezes eu chegava da rua e os via sentados na cozinha falando baixo. Quando eu entrava, o assunto morria. Perguntava do que estavam falando, e minha mãe dizia: "Nada que te interesse. Ele é educado, só isso." E Rafael concordava, com aquele mesmo sorriso tímido. Eu tentava ignorar o incômodo, dizendo a mim mesma que era paranoia, que eu estava tão acostumada a desconfianças e rejeição, que não sabia mais reconhecer o normal. Mas a dúvida começou a crescer em mim, como uma erva daninha, pequena, silenciosa, mas persistente. Uma noite, estávamos jantando os 3, e minha mãe comentou que Rafael era muito mais maduro que outros rapazes da idade dele. Olhou para mim e disse: "Você tem sorte. Ele é melhor
do que você pensa. Eu ri, tentando quebrar o clima, e disse que sim, que ele era mesmo especial. Mas por dentro, algo soou errado, como se ela estivesse falando de um filho que admirava, mas com um tom que não combinava. Depois disso, comecei a observar mais. Pequenos gestos, olhares rápidos, silêncios carregados. Uma vez, deixei meu celular na mesa e fui ao banheiro. Quando voltei, vi os dois cochichando. Quando entrei na sala, minha mãe levantou e disse: "Estávamos só falando da luz que piscou. Coisa boba." E Rafael ficou vermelho, balançou a cabeça. Nada demais, mas aquilo não me saiu da cabeça. Por mais que eu tentasse afastar os pensamentos ruins, eles vinham como ondas. Me perguntava se eu estava sendo ridícula, ciumenta. Afinal, era minha mãe. Era meu noivo, mas também era eu, a mesma mulher, que passou a vida tentando ser aceita por aquela mãe, e que, pela primeira vez, tinha algo que ela não podia controlar. Alguém que me escolheu. E talvez, no fundo, eu soubesse que isso a incomodava. Talvez ela visse em Rafael algo que eu nunca tive dela: afeto. E talvez, só talvez, ela não suportasse ver isso florescendo sem que ela estivesse no centro. Mas eu não queria acreditar. Eu queria ser feliz, queria um milagre. E por isso me calei. Mais uma vez, engoli o incômodo, abafei a intuição e segui sorrindo. Porque quando se vive a vida inteira na escassez, qualquer migalha de paz parece banquete. E eu, coitada, achei que estava sendo servida. Nos primeiros dias, tentei me convencer de que tudo ia bem. Eu acordava antes dos dois, preparava o café, deixava o pão cortado, o café coado, as frutas lavadas na fruteira. Minha mãe, como sempre, não agradecia. Rafael me lançava um olhar cúmplice. Aquele tipo de olhar que diz: "Eu vi o que você fez, e eu reconheço." E isso bastava para me dar forças para continuar. Mas aos poucos, essas pequenas trocas de carinho começaram a desaparecer. A mesa foi ficando mais silenciosa. Rafael conversava mais com minha mãe do que comigo. Eu achava estranho, mas toda vez que o desconforto subia pela minha garganta, eu o engolia de volta com um gole de café. Um dia, entre uma garfada e outra, ouvi minha mãe dizer para ele, com a voz arrastada de quem saboreia cada palavra: "Você deveria ensinar a Célia como se faz um bom café. O seu tem mais gosto." Rafael deu uma risadinha tímida e respondeu: "É que eu ponho atenção e carinho." Eu fingi não ouvir. Olhei para o prato, fingi contar os grãos de arroz, mas por dentro, uma parte de mim morreu ali. E mais uma vez, fiquei em silêncio. Houve um sábado à tarde em que cheguei da rua com algumas sacolas de supermercado. Rafael estava na cozinha, cortando legumes com minha mãe. Ela falava algo baixinho e rindo, e ele também sorria. Era aquela mulher sempre tão seca, tão avessa ao convívio. Agora, estava ali, compartilhando tarefas, com uma leveza que eu nunca tinha visto antes. Quando me viram entrar, minha mãe olhou para mim e disse: "Você demorou, Agent. Já está quase terminando o almoço." Rafael complementou: "Quer que eu te ajude a guardar as coisas?" Eu disse que não precisava, tentando manter a voz firme. Era como se eu estivesse entrando numa casa que já não era minha, como se eu fosse uma visita. Eu arrumei os armários devagar, ouvindo os dois continuarem a conversar atrás de mim. Ela perguntou da infância dele, das comidas preferidas, dos lugares que queria conhecer. E ele respondeu tudo, com aquela tranquilidade de quem não percebia o desconforto se espalhando como fumaça no ar. Naquela noite, comemos todos juntos, e eu comi pouco. E depois, chorei sozinha no banheiro, em silêncio para ninguém ouvir. As coisas seguiram assim, numa linha tênue, entre o suportável e o insuportável. Comecei a notar que Rafael parecia mais impaciente comigo. Pequenos comentários surgiam, disfarçados de brincadeira. "Você esqueceu de novo onde guardou a toalha, hein?" Ou "A Célia tem a cabeça meio no mundo da lua." Às vezes eu respondia com bom humor, outras apenas forçava um sorriso. Mas o pior não era o que ele dizia menos, era o olhar da minha mãe quando ele falava. Era como se ela tivesse validando cada frase, como se pensasse: "Está vendo, né? Ele te aguenta." Num domingo, fomos ao culto. Ao sair,
uma vizinha se aproximou e disse para minha mãe: "Você tem sorte, Lourdes. Sua filha vai casar com um homem educado, trabalhador." Minha mãe respondeu com um meio sorriso: "Ele é educado mesmo, e tem paciência de Jó." A mulher riu, sem entender o tom. Mas eu entendi. Eu sempre entendia. Na volta para casa, o silêncio dentro do carro era sufocante. Quando chegamos, ela entrou primeiro, largando a bolsa na cadeira como quem encerra. Mas Rafael foi pro quarto, e eu fiquei na sala, sentada na beirada do sofá, me perguntando quando tinha perdido o lugar naquela casa. Ou se algum dia tive... Uma noite estávamos assistindo televisão, e ela fez pipoca. Minha mãe nunca preparava nada para ninguém, a não ser que fosse obrigada. Mas aquela noite ela apareceu com uma bacia cheia e colocou entre ela e Rafael. "Fiz com menos sal, do jeito que você gosta," ela disse. Ele agradeceu com um sorriso manso. Eu, sentada na outra ponta do sofá, peguei um punhado da pipoca, esperando que alguém se lembrasse de mim. Mas ninguém disse nada. A televisão passava uma novela antiga, daquelas que ela adorava rever. De repente, durante uma cena de beijo, ela comentou: "Tem gente que sabe beijar só com os olhos, o corpo nem precisa mexer." Eu senti o estômago virar. Olhei para ela, depois para Rafael, que fingia estar concentrado na tela. Mas o clima era denso, tóxico. Meu coração batia mais rápido, como se estivesse tentando me avisar de algo que minha mente ainda se recusava a admitir. E eu fui dormir, com a garganta apertada. E naquela noite sonhei que estava trancada fora da casa, batendo na porta. Enquanto os dois riam, lá dentro, comecei a me questionar se eu estava ficando louca. Porque era isso que acontecia comigo desde pequena. Sempre que eu sentia algo errado, alguém dizia que era exagero meu, imaginação, sensibilidade demais. Então me calei de novo, mas a desconfiança crescia. Comecei a reparar em como Rafael evitava me abraçar perto dela, como se tivesse vergonha ou medo. Teve um dia em que eu fui beijá-lo na bochecha, e ele virou o rosto rápido, como quem se esquiva. Fingiu que não percebeu, e minha mãe, que estava ali na cozinha, fingiu que não via, mas eu senti. Era um desprezo morno, disfarçado de distração. E esses são os que mais machucam. Os gestos que não se nomeiam, mas que sangram do mesmo jeito. Certa tarde, chovia muito, e a luz caiu. Eu estava no meu quarto, lendo, quando ouvi risadas vindas da cozinha. Me levantei devagar, fui até a porta do corredor, e vi, pela fresta, os dois brincando com uma vela. Ela apagava, ele acendia. Ela dizia: "Tá tentando me seduzir com luz de velório?" E ele ria, dizendo: "Se for para morrer, que seja assim." Era uma brincadeira boba, mas o clima me rasgou por dentro. Fechei a porta devagar, com a mão tremendo. Senti na cama. Respirei fundo. Senti raiva, senti ciúmes, mas acima de tudo, senti vergonha, como se eu fosse pequena demais, invisível demais, tola demais, por ainda acreditar que alguém ali me respeitava. E mesmo assim, me calei. De novo, porque era minha mãe, era meu noivo, e eu era só a mulher entre os dois. A peça que destoava, a filha que não cabia. Naquela manhã, eu acordei com o coração apertado, como se algo já estivesse errado antes mesmo de acontecer. Lembro de olhar para o teto do meu quarto e sentir uma vontade imensa de não levantar. Meu corpo estava pesado, minha alma exausta, e tudo em mim gritava para eu não continuar fingindo que estava tudo bem. Mas levantei, como sempre fiz. O café, organizei a cozinha, deixei a toalha estendida na mesa, arrumei a sala. Rafael ainda dormia no quarto de hóspedes, e minha mãe tomava banho. Quando ela saiu do banheiro, enrolada na toalha, passou por mim com aquele olhar vazio de sempre, e disse apenas: "Tem pão fresco?" Eu respondi que sim, e ela não agradeceu. Apenas foi até a cozinha e começou a preparar seu próprio café. Mesmo com tudo já pronto, Rafael apareceu minutos depois, de camiseta e chinelo, com o cabelo ainda bagunçado, e cumprimentou minha mãe antes de mim. Ela respondeu com um sorriso leve, quase cúmplice. Quando ele se virou para mim e disse bom dia, senti como se estivesse recebendo um favor, e aquilo me incomodou o resto da manhã. O dia passou arrastado. Fiquei em casa porque meu trabalho como auxiliar de secretaria
estava em semana de recesso. Rafael também estava de folga. Passei parte da tarde organizando gavetas, tentando não pensar demais. Às vezes ouvia os dois conversando na cozinha, rindo baixo. Outras vezes, Rafael saía para resolver algo na rua e minha mãe ficava no quintal, mexendo nas plantas como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Quando ela falava comigo, era sempre com uma pitada de veneno embutida na voz. Você não vai sair de casa hoje? Já tá ficando pálida nessa solidão toda. E quando eu perguntava se precisava de ajuda, respondia com aquele tom seco. Se for para fazer do seu jeito, é melhor deixar como está. Por volta das 5 da tarde, recebi uma mensagem da escola em que trabalhava, pedindo que eu comparecesse na manhã seguinte, para resolver questões administrativas. Confirmei e deixei o celular de lado. Naquela noite, dormi mal. Acordei 2 vezes sonando que perdia algo, mas sem saber o que. E quando o dia seguinte chegou, nem imaginei que seria o último dia em que minha ingenuidade viveria comigo. Acordei cedo, fui até o centro, resolvi tudo o que precisava. No retorno por volta das 11 da manhã, meu chefe ligou dizendo que não precisaria mais de mim naquela tarde e que o recesso seria prolongado. Eu agradeci, desliguei o telefone e pela primeira vez em dias, sorri. Seria bom chegar em casa antes, descansar um pouco, talvez até conversar com Rafael sobre como andávamos distantes. Peguei o ônibus de volta e desci algumas ruas antes de casa. Queria comprar umas frutas. Lembro que a moça da barraca me ofereceu uma laranja e disse: "É das boas, doce como abraço de mãe." Na hora ri, mas o sorriso se desfez no mesmo instante. Aquela frase me bateu como um tapa-buraco do mi. Tão distante de mim quanto o mar é do sertão. Comprei as laranjas e segui meu caminho. Ao me aproximar da casa, notei que os portões estavam encostados, como sempre. A TV estava ligada, volume médio. Entrei sem fazer barulho, carregando as sacolas nas mãos. Tudo parecia normal, à primeira vista. A sala em ordem, as almofadas no lugar, o cheiro de café já antigo no ar. Fui até a cozinha e não havia ninguém. As frutas ainda estavam sobre a pia. Passei pela lavanderia. Nada. O silêncio me incomodava. Foi quando ouvi uma risada abafada, vindo do andar de cima. Uma risada leve, baixa, mas carregada de intimidade. Meu corpo gelou inteiro. Subi as escadas devagar, o coração martelando no peito como um tambor. Cada degrau parecia mais pesado que o outro. Ao chegar no corredor, os sons ficaram mais claros. Um murmúrio, um sussurro, e então, o silêncio. Parei diante da porta do meu quarto, e por um segundo hesitei. Uma parte de mim já sabia. Já sabia desde muito antes. Desde os risos na cozinha. Desde a pipoca dividida no sofá. Desde os olhares, que fingiam ser casuais. Segurei a maçaneta com a mão trêmula e girei. Quando abri a porta, meu mundo se partiu em 1000 pedaços. Rafael estava ali, deitado na minha cama. Minha mãe também. Ambos nus, cobertos apenas com um lençol que eu havia lavado 2 dias antes. A cena me atingiu como um soco. Senti o chão sumir dos pés. Eles me olharam, mas nenhum dos dois se assustou. Nenhum pulou da cama, nenhum pediu desculpas. Rafael desviou os olhos, constrangido, e tentou se cobrir melhor. Minha mãe, ao contrário, se levantou lentamente, com aquela mesma calma que sempre teve para ferir. Me encarou com frieza, sem piscar, os cabelos presos de qualquer jeito, a pele ainda marcada de suor, e disse, com a voz mais cruel que já ouvi em toda a minha vida: "Agora você sabe o que é ser trocada por alguém melhor." Fiquei ali parada, sem saber o que dizer, o que fazer. As palavras dela me atravessaram como uma faca afiada, cortando tudo que eu ainda tinha de esperança. Rafael tentou falar algo, mas nenhuma palavra saiu. Abaixou a cabeça como um cão acuado, enquanto eu sentia o rosto arder de raiva, de vergonha. As sacolas que eu carregava caíram no chão, espalhando laranjas pelo corredor. Ouvi o som delas rolando como se estivessem zombando de mim. Não chorei, não gritei, apenas saí. Desci as escadas, sem sapatos, sem rumo, com o estômago revirado,
e o peito vazio. Saí pela porta da frente sentindo os olhos queimarem, mas sem derramar lágrima alguma. Caminhei por ruas que já conhecia, mas que naquele momento pareciam desconhecidas. Cada passo era um esforço, cada pensamento, uma faca girando. Eu queria sumir. Queria apagar tudo, mas mesmo assim, continuei, porque se havia algo que eu sabia fazer era resistir. Desde pequena era isso que me ensinaram: engole, finge que não doeu, segue em frente. Mas aquela dor não era como as outras. Aquela dor tinha um nome. Dois, na verdade, e um deles eu carregava desde que nasci. Eu não sei como consegui caminhar tanto naquela manhã. Meus pés estavam descalços, o sol já queimava o asfalto, e eu nem percebia. Sentia as pedras entrando pela sola, os calcanhares raspando no chão quente, mas nada doía mais do que a cena que ainda martelava na minha cabeça. Minha mãe, nua, sentada na beira da minha cama, olhando nos meus olhos e dizendo com naturalidade aquela frase que até hoje reverbera no meu peito como um trovão abafado: agora você sabe o que é ser trocada por alguém melhor. Não houve grito, não houve justificativa, não houve vergonha. Ela se levantou com a calma de quem está no controle da situação, como se tudo aquilo tivesse sido planejado. Eu vi nos olhos dela não um pedido de desculpas ou arrependimento. Vi satisfação, como se, enfim, ela tivesse conseguido me atingir onde realmente doía. E doeu. Doeu como se eu tivesse sido despedaçada por dentro, como se uma parte essencial de mim tivesse sido arrancada à força e jogada fora. E o mais cruel de tudo foi o silêncio de Rafael. Ele não disse nada, não tentou me explicar, não se levantou, não estendeu a mão, só abaixou a cabeça, como quem sabe que errou, mas não tem coragem de assumir. Naquele momento, ele se tornou pequeno aos meus olhos, tão pequeno quanto o medo que ele teve de enfrentar a verdade. Eu saí de casa como um vulto. Avison, frente, Dona Marta, me viu passando e perguntou se eu estava bem. Eu balancei a cabeça, sem responder. Não tinha forças nem para mentir. Sentei na praça da igreja, com as mãos no rosto, tentando respirar. O coração parecia que ia rasgar o peito. Minhas mãos tremiam. O vento batia no meu cabelo com violência, como se o mundo também tivesse perdido a paciência comigo. Senhor passou oferecendo balas, e eu neguei com a cabeça. Outra mulher veio me perguntar se eu queria ajuda. Eu apenas disse: não, eu só preciso de silêncio. E ela respeitou. Eu fiquei ali por horas, revivendo cada detalhe da cena, cada risada abafada que ouvi nas semanas anteriores, cada olhar, cada silêncio que ignorei, e me odiei. Me odiei por não ter confiado na minha intuição, por ter me calado tanto, por ter deixado minha própria mãe invadir mais uma vez o único espaço que eu pensava ser meu. A cama, a relação, o amor, nada era meu, nunca foi, porque tudo que eu conquistava, ela dava um jeito de tirar. No final da tarde, decidi voltar para casa. Não porque eu queria, mas porque ainda era o único lugar onde minhas coisas estavam. Eu precisava pegar minhas roupas, meus documentos, o pouco de mim que restava. Quando cheguei, o portão estava trancado. Bati com vergonha, com raiva, com dor. Minha mãe apareceu na janela do quarto. Olhou para mim com aquele ar de desdém que ela sempre soube cultivar e disse: você não mora mais aqui. Eu não, entendi. Perguntei o que ela estava dizendo. Ela respondeu com frieza: você saiu, foi embora. Agora quem vive aqui sou eu e Rafael. E não quero escândalo. Aquilo me paralisou. Fiquei imóvel por alguns segundos, esperando talvez que ela dissesse que estava brincando. Mas ela não disse, apenas fechou a janela. E aquilo foi o fim de qualquer ilusão que ainda restava em mim. Ela realmente estava me expulsando, me arrancando da casa onde cresci, da casa onde engoli tantos sapos, onde me calei durante anos. Agora, eu era a intrusa. É inconvenient, a peça fora do tabuleiro. Com os olhos embaçados, pedi ao vizinho que me deixasse usar o telefone. Liguei para uma amiga da infância, Carla, que morava no bairro vizinho. Ela atendeu, e assim que ouvi a voz dela, desabei. Não consegui falar direito, só disse: preciso de um canto, só por uns dias. E ela, sem hesitar, respondeu:
Vem. Você não precisa explicar nada agora. Só vem. Fui até lá com a roupa do corpo e uma sacola plástica com meus documentos, que por sorte, estavam na minha bolsa. Carla me recebeu com um abraço demorado, daqueles que dizem tudo o que as palavras não conseguem. Me deu banho, me ofereceu roupa limpa, me deu sopa quente, e enquanto eu tremia debaixo do cobertor dela, sem conseguir dormir, percebi que aquela era a primeira noite em muito tempo em que alguém cuidava de mim, sem querer nada em troca. Chorei baixinho, deitada no colchão, no chão da sala, pensando em tudo que havia perdido. Mas no fundo, algo dentro de mim começava a nascer. Algo pequeno, sutil, uma semente de força, uma raiva limpa não destrutiva, uma raiva que me dizia: você precisa reagir. Nos dias seguintes, tentei manter a sanidade. Carla me levava para caminhar, me fazia chá, me ouvia sem pressa. Eu contava partes da história, aos poucos, ainda com vergonha. Era difícil aceitar que minha mãe tinha feito aquilo comigo. Era difícil aceitar que Rafael, o homem que dizia me amar, dormia agora na minha cama na minha casa, com a mulher que mais me feriu na vida. Mas o mais difícil mesmo era lidar com a sensação de ter sido anulada. Como se eu nunca tivesse valido nada, como se minha presença fosse facilmente substituível. Um dia, Carla me olhou com os olhos marejados e disse: Célia, você precisa contar isso para alguém. Você não pode carregar isso sozinha. E foi aí que percebi o quanto estava sufocando em silêncio, o quanto precisava que o mundo soubesse a verdade. Eu não queria vingança. Eu não queria expor por expor. E libertar minha voz, mostrar que eu existia, que eu não era o erro que minha mãe dizia, e que dessa vez eu não iria me calar, porque se eu ficasse em silêncio, ela venceria de novo. E isso eu não podia permitir. Os dias que se seguiram foram como um túnel sem fim. Eu acordava no colchão da sala da Carla, e por alguns segundos, esquecia onde estava. A lembrança densa como uma fumaça escura que me cobria inteira. Minha mãe, minha cama, meu noivo, os dois. Não havia momento em que essa imagem não me atravessasse feito uma lâmina. Eu tentava ocupar a mente com coisas simples, lavar a louça, varrer a calçada, ajudar Carla com os filhos, mas bastava um segundo de silêncio para o nó na garganta voltar a apertar. Eu me perguntava repetidamente o que tinha feito para merecer aquilo. Será que fui burra demais? Ingênua demais? Ou era só azar mesmo ter nascido da mulher errada? Carla tentava me animar, mas via em seus olhos a dor de quem não sabia o que dizer. Um dia, sentamos na calçada, no fim da tarde, e ela me trouxe um copo de café quente. Ficamos ali em silêncio, olhando o céu escurecer. Foi então que ela disse: Você precisa reagir, Célia. Essa história não pode terminar assim. Você precisa encontrar uma forma de se libertar. Eu sorri, mas não respondi, porque no fundo, eu ainda não sabia como. Naquela noite, sonhei com minha infância. Sonhei com a vez em que cortei o joelho na escola e fui para casa chorando, com o uniforme manchado de sangue. Minha mãe, ao me ver, não perguntou se doía, só disse: Você fez papel de ridícula. Todo mundo viu você chorando igual criança. No sonho, ela dizia isso sorrindo, e atrás dela, Rafael ria também, com a mesma cara de escárnio que usou quando riu da piada dela na cozinha. Acordei suando frio, com o coração acelerado. Fiquei ali, deitada no escuro, olhando para o teto, pensando se aquele pesadelo era só reflexo do trauma ou um lembrete do que eu sempre soube, que minha dor nunca foi importante para ninguém. Levantei, fui até a cozinha e sentei no chão frio, encostada no armário. Era madrugada e tudo estava em silêncio. Só o tic-tac do relógio e o som da minha respiração. E foi nesse silêncio que me lembrei das câmeras. Minha mãe havia mandado instalar câmeras de segurança em casa alguns anos atrás, depois que uns ladrões invadiram a casa de uma vizinha. Uma delas ficava na sala, outra na cozinha, e mais duas nos corredores do andar de cima. Há um aplicativo de celular. Um aplicativo que, por ironia, ela mesma tinha configurado no meu telefone, dizendo que eu era menos burra com essas coisas. E naquele instante, meu corpo se aqueceu por dentro, porque eu percebi que
Talvez, só talvez, a verdade estivesse ali, registrada, fria, clara, incontestável, na manhã seguinte. Tomei banho, vesti uma roupa limpa e pedi emprestado o computador do marido da Carla. Ele me indicou uma lan house, próxima porque a internet em casa era ruim, e eu precisava de velocidade. Peguei o celular, verifiquei o aplicativo, ainda estava ativo. Eu conseguia ver as imagens ao vivo, mas o que me interessava eram os arquivos salvos. Entrei na lan house com o coração disparado, como se estivesse prestes a abrir a caixa de Pandora. Sentei diante do monitor, respirei fundo e comecei a buscar os dias anteriores. Levei horas. Cada vídeo tinha que ser baixado, revisto, analisado. Alguns eram banais, menos minha mãe limpando a cozinha, Rafael mexendo no celular, eu passando, ao fundo. Mas então, no terceiro dia antes da descoberta, encontrei, primeiro uma conversa na sala, onde ela dizia, ela nem desconfia, é cega, vive nesse mundo de conto de fadas. E ele, rindo, respondia, ela te idolatra. Nunca vai acreditar. Meu corpo estremeceu. Salvei aquele trecho imediatamente. Continuei buscando. No dia seguinte, outra gravação. Os dois se abraçando. Na cozinha, ela pegando na nuca dele, ele fechando os olhos. Em seguida, um beijo rápido. Aquilo foi um soco no estômago. Ver com os próprios olhos era diferente de imaginar. Era real. Era cruel. Era surro. E eu vi tudo, com as mãos trêmulas. Achei mais um vídeo no corredor. Ela o chamando para o quarto. Ele olhando para os lados e entrando. Silêncio, corte, imagens da escada. Momentos depois, com ele descendo sozinho, ajeitando a camisa. Salvei tudo. Organizei por ordem. Coloquei legendas discretas, datas, horários. Fiz questão de deixar claro que aquelas imagens não eram montadas. Não tinham cortes forçados. Eram o retrato do que eu vivi, da traição, da humilhação, da perversidade. Fechei os olhos por um instante e senti um misto de nojo e alívio. Eu tinha a verdade. Eu podia provar, pela primeira vez na vida, eu tinha algo que ninguém podia negar. Nenhum você entendeu errado. Nenhum foi impressão sua. Estava ali. E aquilo me dava forças. Naquela noite escrevi um e-mail. Não usei palavrões. Não pedi justiça. Não implorei por piedade. Apenas anexei os vídeos e escrevi uma frase simples. Essa é a verdade que eu carreguei sozinha. Agora, escolho dividir. Enviei para todos os contatos da família, tias, primos, irmãos da minha mãe, até o padre da paróquia onde ela fazia questão de ser vista como mulher santa. Cada envio era como um fio solto que eu amarrava de volta a mim. Eu estava recuperando meu espaço, minha história, minha dignidade. Quando eu terminei, desliguei o celular, fechei o notebook e fui para a janela. O céu estava nublado, mas havia uma lua tímida tentando aparecer. Senti o vento bater no meu rosto e pela primeira vez, em semanas, respirei fundo sem sentir dor no peito. Eu não sabia o que viria depois. Não sabia se me apoiariam, se me julgariam, se fingiria não ter visto. Mas isso já não importava. O que importava era que, enfim, eu tinha falado. E mais do que isso, eu tinha sido ouvida. Na manhã seguinte, o sol nasceu do mesmo jeito que sempre nasceu. Mas alguma coisa em mim estava diferente. Acordei com os olhos ainda inchados do choro silencioso da madrugada anterior. Mas havia um tipo estranho de firmeza no meu peito, como se minha alma finalmente tivesse se erguido das cinzas, onde minha mãe e Rafael tentaram enterrá-la. Oh! Celular continuava desligado, em cima da mesinha da sala, como uma bomba prestes a explodir. Eu sabia que a essa altura, as mensagens já deviam estar chegando. Gente surpresa, gente em choque, gente duvidando, outros, talvez defendendo. Mas eu não queria ver nada daquilo ainda. Aquela manhã era minha, meu momento de respirar, de sentir o sabor do que era, pela primeira vez, ter dito a verdade, sem pedir licença. Levantei da cama devagar, pus os pés no chão e caminhei até a cozinha. Carla já estava acordada, preparando o café. Quando me viu, sorriu com um carinho que me desarmou completamente. Ela me estendeu uma xícara e disse: "Você fez o que?"
Muita mulher sonha em fazer, Célia. Você mostrou que sua dor tem nome, tem rosto, e agora tem voz. Sentei à mesa e senti a primeira lágrima escorrer, silenciosa, sem escândalo. Uma lágrima que não pedia consolo, mas que carregava dentro dela um alívio antigo. Depois do café, tomei um banho demorado. Enquanto a água escorria pelo meu corpo, eu lembrava de cada canto daquela casa que já não era minha. O corredor onde tantas vezes passei em silêncio para não ser notada. A cozinha onde eu me esforçava para agradar, tentando conquistar afeto com panelas e temperos. O quarto, que era meu refúgio e que se tornou palco da maior traição que já vivi. Lavei meu cabelo como se lavasse também a alma, tentando tirar a poeira dos anos em que me calei. Ao sair do banheiro, enrolei o corpo na toalha e fiquei diante do espelho. Por alguns segundos, me encarei como se estivesse vendo outra pessoa. Uma mulher machucada, sim, mas não destruída, com marcas, mas ainda de pé, ainda viva, ainda inteira o suficiente para se refazer. Coloquei uma roupa simples, prendi o cabelo. E então encarei meu celular desligado. Peguei-o com as mãos trêmulas e sentei no sofá. Respirei fundo antes de apertar o botão. A tela se acendeu e as notificações começaram a pipocar como fogos de artifício numa noite escura. Eram dezenas de mensagens, chamadas perdidas, e-mails, áudios. O mundo havia acordado junto comigo. As primeiras mensagens vieram de uma prima distante. Célia, minha nossa, o que foi aquilo? E o TM Choke, eu nunca imaginei isso da tia Lourdes. Me perdoa por nunca ter te ouvido antes. Logo depois, uma das irmãs da minha mãe escreveu: recebi os vídeos. Preciso te dizer que estou triste. Triste por ter acreditado nela por tanto tempo. Triste por não ter te perguntado como você estava de verdade. Havia também mensagens frias, como a do meu primo mais velho. Não achei necessário expor. Desse jeito, podia ter resolvido internamente. Li e apaguei. Porque quem fala em silêncio é quem nunca precisou engolir veneno diariamente com o nome de mãe. Havia áudios. Uma das tias chorava dizendo que nunca pensou que a Lourdes fosse capaz de algo assim. Outra dizia que Rafael era um covarde, um homem sem honra. Ouvi tudo com calma, sem me apressar. Cada voz que chegava era como um tijolo sendo retirado de um muro que me sufocava há anos. Eu ouvia, respirava, absorvia, mas em nenhum momento senti que devia justificar meu ato, porque não foi sobre vingança, foi sobre verdade. E verdade, quando dita por uma mulher que passou a vida silenciada, pode parecer barulho demais, mas é só o eco do que ela precisou calar no meio daquela enxurrada de reações. Uma mensagem me chamou mais atenção. Era da irmã mais nova da minha mãe, a tia Teresa, sempre distante, discreta, do tipo que não se metia. Mas naquele dia, ela escreveu: você foi corajosa, e eu sinto muito, porque eu também fui filha da mesma mulher que te criou. E Ambra, ela nunca tenha feito isso comigo. Eu sei do que ela era capaz. Só fugi cedo demais, para não ver de perto. Aquela mensagem me cortou e me curou ao mesmo tempo, porque me fez entender que minha mãe não era apenas cruel comigo, ela era doente de dor, talvez de rancores antigos que nunca tratou, e eu, sem saber, virei o saco de pancadas emocional dela, a encarnação viva do que ela quis esquecer, o reflexo de tudo que ela odiava em si mesma. E ainda assim, nada disso justificava. A dor dela não dava a ninguém o direito de me destruir, de roubar minha dignidade, de me trair como mulher, como filha, como ser humano. No final daquela tarde, recebi uma ligação. Era uma das sobrinhas dela, que frequentava a mesma paróquia. Sua voz estava embargada. Ela disse que durante a reunião das mulheres da igreja, o assunto foi inevitável. Os vídeos haviam circulado. Algumas ficaram em silêncio, outras defenderam minha mãe, dizendo que ninguém sabe o que acontece dentro de casa. Mas uma mulher se levantou, uma vizinha antiga, Dona Sônia Menos, e disse, em alto e bom som: Célia foi a vida inteira tratada como empregada naquela casa. Era só olhar para ver. A mãe dela tem um coração de pedra. Depois disso, a voz da minha sobrinha
ficou mais baixa. Tua mãe saiu antes do fim da reunião. Não disse uma palavra. Só levantou e foi embora. A tia Teresa foi atrás dela e tentou conversar. Sabe o que ela respondeu? Ela disse: ela merecia. A Célia nunca foi nada. Sempre foi só um estorvo. E ouvir isso, senti um aperto no peito, mas não chorei, porque aquela frase não era nova para mim. Eu já tinha ouvido antes. Nas entrelinhas, nos gestos frios, nos silêncios longos. E saber que ela continuava achando isso só confirmava o que eu já sabia. O problema nunca fui eu. Naquela noite, fechei os olhos e tentei lembrar da última vez que minha mãe tinha me chamado pelo nome com carinho, e não consegui. Lembrei das vezes em que me chamou de peso, de inútil, de castigo. Lembrei das tardes em que fingia que não me via chorar, dos aniversários esquecidos, das pequenas violências diárias que me ensinaram a não confiar nem no espelho. Mas também lembrei de mim, da menina que cresceu na sombra e ainda assim floresceu, da mulher que tropeçou mas não caiu, da filha que foi traída, mas não se perdeu, e finalmente, da voz que, um dia, aprendeu a gritar, não para machucar, mas para existir. E essa voz agora era minha, e ninguém mais iria colhê-la. No dia seguinte, acordei antes do sol. O céu ainda estava escuro quando abri os olhos, e percebi que, pela primeira vez em muito tempo, meu corpo não tremia ao despertar. Era como se alguma parte de mim menos, a parte que sempre teve medo, que sempre esperou o próximo golpe, estivesse, enfim, em silêncio. Lavante devagar, fui até a cozinha e preparei um café forte. Carla ainda dormia e a casa estava quieta, envolta naquele tipo de calmaria que só existe antes da cidade acordar. Me sentei à mesa com a xícara quente entre as mãos e fiquei pensando no que viria depois. A verdade já tinha sido lançada, as máscaras já estavam no chão e os olhos da família, antes tão cegos, agora estavam abertos. Mas eu sabia que as reações não parariam por ali. Uma história como a minha não some assim. Ela ecoa, ela incomoda, ela divide. E era exatamente isso que começou a acontecer nas horas seguintes. Por volta das 9 da manhã, comecei a receber mais mensagens. Algumas curtas, como força, Célia, você não está sozinha. Outras mais elaboradas, como a da minha tia Marlene, que dizia: passei a noite pensando em você. Revi tantas coisas. Lembrei da vez em que sua mãe te deixou sozinha no Natal, naquele ano em que ela foi viajar, e disse que você podia se virar. Eu devia ter falado algo, mas me calei. Me perdoa. Aquela mensagem me fez parar. O pedido de perdão, vindo de alguém que testemunhou em silêncio, me tocou profundamente, porque durante toda a minha vida, o silêncio foi o que mais doeu, mais do que as palavras duras, mais do que os olhares frios. Era o silêncio de quem via e não fazia nada que me deixava em frangalhos. Saber que agora essas pessoas estavam reconhecendo, ainda que tarde, foi como passar um pano quente sobre uma ferida antiga. Não curava tudo, mas aliviava. Me lembrava que eu não estava mais gritando sozinha. Na parte da tarde, Carla recebeu uma visita. Era a Dona Sônia, uma vizinha mais velha, daquelas que sabem da vida de todo mundo, mas que nunca falam por maldade, falam por zelo. Quando me veio, abriu os braços e me abraçou forte, como se me conhecesse desde pequena. Disse baixinho no meu ouvido: eu sabia que tinha algo errado naquela casa. Você sempre parecia tão triste. A gente sente essas coisas mesmo sem ver. Eu me emocionei, olhei nos olhos dela e disse: obrigada, por não fingir que não viu agora. Ela balançou a cabeça com um pesar nos olhos e respondeu: a gente aprende tarde demais que calar também é uma forma de concordar. Eu não quero mais carregar esse peso. Ficamos um tempo conversando. Ela contou que minha mãe tinha sido vista sozinha na feira, de cabeça baixa, ignorando cumprimentos. Disse que ninguém teve coragem de ir até ela. Depois dos vídeos, depois do tudo, até quem te julgava ficou sem chão. Ninguém esperava aquilo da sua mãe, Célia. Ela era muito respeitada aqui. Mas agora o povo vê diferente. Mês tarde, soube por Ana, minha prima, que Rafael havia deixado a casa. Saiu com uma mochila nas costas, sem olhar para trás. Segundo ela,
Não disse uma palavra a ninguém. Apenas passou por um dos tios, que tentava falar com ele, e respondeu: Não, tem mais o que ser dito. Ela mostrou tudo. Aquilo me causou um sentimento confuso. Eu não esperava a redenção dele, mas também não imaginava que ele fugiria. No fundo, Rafael sempre foi esse tipo de homem, calado, gentil na superfície, mas sem estrutura para sustentar escolhas difíceis. Ele não me traiu apenas com o corpo. Ele me traiu com a covardia, com a omissão, com o silêncio conivente. E agora, ao fugir, apenas confirmou aquilo que eu já sabia. Ele não era homem o suficiente para permanecer, nem ao lado do erro que escolheu. Minha mãe, por outro lado, continuava firme, na própria ilusão. Tentei imaginá-la sozinha naquela casa, caminhando pelos cômodos onde construiu a farsa, talvez assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, eu sabia. A queda de quem sempre se fez de indestrutível é solitária e dolorosa. Porque quando não sobra ninguém para aplaudir, a máscara perde a utilidade. À noite, a família decidiu fazer uma videochamada coletiva. Foram meus primos, algumas tias, Ana, até um dos meus irmãos, por parte de pai que nunca se envolvia com nada. Me pediram para contar, com minhas palavras, o que aconteceu. Eu hesitei, tinha medo de reviver aquilo em voz alta, mas então respirei fundo, ajeitei o cabelo e falei. Contei tudo, desde a infância marcada por desprezo, até o dia em que entrei no meu quarto e vi minha mãe e Rafael juntos. Contei sem gritar, sem dramatizar, apenas com a verdade. Cada palavra que saía da minha boca era uma pedra tirada do meu peito. Vi olhos marejados nas telas, ouvi suspiros pesados. Quando terminei, houve silêncio. E então, tia Teresa falou: Célia, a gente falhou com você. Não tem desculpa. A gente ignorou o que devia ser visto, mas agora você não está mais sozinha. Ana, com os olhos vermelhos, disse: Você virou o que ela sempre temeu. Uma mulher forte, uma mulher livre. E aquilo me fez sorrir. Pela primeira vez, minha história estava sendo validada. A dor que por tanto tempo foi negada, escondida, minimizada, agora era reconhecida. E ser reconhecida, depois de tanto apagamento, é como renascer. Depois da ligação, sentei sozinha no quintal de Carla, olhando o céu já escuro, sentindo o ar frio da noite tocar minha pele. Fechei os olhos e ouvi os sons da cidade. Um carro passando, um cachorro latindo ao longe, vozes distantes, tudo parecia calmo. Dentro de mim, um turbilhão ainda girava, mas havia algo diferente. Um tipo de serenidade que só vem depois da tempestade. Peguei o celular e escrevi uma última mensagem, endereçada à minha mãe. Não para enviar, só para escrever. Mãe, você me ensinou tudo o que eu não quero ser. Obrigada por isso. Hoje sou mais forte do que você tentou destruir, e a sua avó já não me comanda. Agora, é a minha vez de viver. Apaguei logo em seguida, não porque me arrependi, mas porque já não precisava que ela lesse. Aquilo era só para mim, um recado interno, uma libertação. Naquela noite, adormeci, com o coração leve, não porque tudo estava resolvido, mas porque pela primeira vez eu era dona da minha narrativa. E isso, eu sabia, ninguém mais poderia me tirar naquela manhã. Depois de tudo o que já tinha sido revelado, me olhei no espelho do banheiro da Carla, como quem encara não só o próprio rosto, mas os próprios cacos. Eu ainda estava ali, machucada, sim, mas diferente. Havia algo novo nos meus olhos, uma firmeza que não existia antes. Por muitos anos, aquela mulher refletida no espelho foi alguém em quem eu não confiava. Eu via fraqueza, medo, submissão. Mas agora, mesmo com os olhos cansados e as olheiras profundas, havia ali alguém que tinha se erguido com a própria dor. Eu me lembro de colocar a mão no vidro gelado e dizer em voz baixa: Você conseguiu, porque, por mais que tudo ainda doesse, pela primeira vez eu não me sentia mais uma prisioneira do silêncio. Pela primeira vez, minha voz tinha atravessado as paredes daquela casa, as máscaras daquela mulher, e alcançado os olhos de quem precisava ver. A verdade, enfim, não era mais só minha. Ela tinha sido colocada à luz, crua e dolorosa,
como era, e isso por si só já era um tipo de vitória que minha mãe jamais conseguiria pagar. Peguei meu celular e abri novamente os vídeos, um por um, não para me torturar, mas para me lembrar do que tinha feito. Era preciso ver aquilo de novo para entender que eu não estava exagerando, que não era coisa da minha cabeça, como tantas vezes ela tentou me convencer. Assisti ao vídeo da cozinha, aquele beijo rápido, quase furtivo, mas cheio de intimidade, e pausei exatamente no momento em que Rafael olha para os lados, antes de se aproximar dela. Era o olhar de alguém que sabia o que estava fazendo. E mas, que isso, era o olhar de quem achava que jamais seria descoberto. Minha mãe, por outro lado, parecia à vontade, confortável, naquele papel de traidora. Ela sorriu para ele com a mesma boca que tantas vezes usou para me humilhar, para me diminuir, para me calar. Ver aquilo, mais uma vez, não me fez desmoronar. Me fez ter certeza de que eu nunca fui o problema. Eu só fui a testemunha de uma verdade que ninguém quis enxergar antes. E agora, com tudo exposto, eles não tinham mais onde se esconder. Carla chegou da rua trazendo pão fresco e alguns legumes. Ao me ver sentada na sala, me entregou uma sacola e perguntou se eu estava bem. Eu respondi com um sorriso pequeno. Hoje eu tô. Hoje é um dia bom. Ela sentou ao meu lado, com aquele jeito calmo dela, e disse: Você devia escrever sobre isso, Célia. Toda essa história, do jeito que você fala, parece que a dor vira resistência. Eu ri, sem graça. Disse que talvez um dia, mas que por enquanto, só queria silêncio. Ela respeitou. Sempre respeitou. Foi então que ouvi o som do meu celular vibrando. Uma nova mensagem. Era da minha prima mais próxima, Ana. Preciso te contar o que aconteceu ontem à noite. Você não vai acreditar. Fiquei com o coração acelerado enquanto lia. Ela dizia que minha mãe apareceu de surpresa numa pequena reunião de família, convocada pela irmã dela, Teresa. Foi até lá querendo dar explicações, mas chegou com o mesmo tom frio de sempre. Disse que eu estava exagerando, que as imagens não mostram tudo, que foi só um erro emocional entre adultos. E quando começaram a confrontá-la, dizendo que aquilo era imperdoável, ela se exaltou. Disse em alto e bom som: Ah, Célia sempre foi ingrata. Desde pequena me dava trabalho. Talvez agora ela aprenda a se virar. Aquilo me atravessou como uma facada nas costas. Mesmo exposta, mesmo com todos sabendo, ela ainda achava que podia justificar tudo, jogando a culpa. Depois de ler aquilo, fiquei em silêncio por um bom tempo. Deitei no sofá, olhando para o teto, tentando entender por que ainda me doía ouvir aquelas palavras. E então percebi. Não doía porque eu acreditava nelas. Doja porque por muitos anos vivi para tentar desmenti-las. Tentei ser a filha perfeita, a mulher correta, a pessoa que merecia amor. Mas a verdade é que ela nunca quis me amar. E entender isso, por mais duro que fosse, era também libertador. Minha mãe não me odiava por quem eu era, mas por aquilo que ela mesma não conseguia ser. Eu era o espelho que ela evitava, o reflexo do que ela perdeu, ou nunca teve coragem de buscar. E Rafael foi só mais uma peça, nessa engrenagem de abandono e crueldade. Ele se deixou usar, e me usou também, mas ao contrário dela, ele sumiu. Ninguém mais sabia onde estava. Diziam que, desde que os vídeos circularam, ele deixou a casa, foi embora, sem dizer adeus. Um covarde até o fim. Eu não queria vê-lo. Não queria explicações, porque a verdade é que ele nunca foi forte o suficiente para lidar com a mulher que eu me tornei naquela noite. Sentei à mesa com Carla e os filhos dela. Comamos arás, feijão e carne moída. Comida simples, mas com calor. Durante o jantar, a filha dela, Luísa, me perguntou: Tia Célia, sua mãe ainda é sua mãe? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Sorri com doçura e respondi: É, meu amor. Ela ainda é, mas tem mãe que ensina o que não fazer. E tem filha que escolhe ser melhor do que aprendeu. Luísa assentiu, com a cabeça, sem entender tudo, mas parecendo satisfeita com a resposta. Depois da janta, fui até a janela, e fiquei ali, observando o vento balançar as folhas da árvore da frente. O céu estava limpo, e algumas estrelas conseguiam aparecer, apesar das luzes da cidade. Pensei em tudo o que eu havia perdido.
mas também em tudo o que estava ganhando. Pela primeira vez, eu tinha paz. Tinha espaço para respirar, para existir, para ser eu, e essa liberdade, por mais simples que fosse, era a maior vitória da minha vida até então, antes do dormir. Abri meu bloco de notas no celular e escrevi uma frase: a verdade pode doer, mas o silêncio mata. Era isso. Era exatamente isso que eu sentia. E agora que eu tinha me libertado da mordaça emocional que minha mãe colocou em mim, desde pequena, eu sabia que nunca mais voltaria a ser a mesma. Eu tinha dito, mostrado, gritado a verdade. E mesmo que isso tivesse custado tudo, eu não me arrependo, porque naquele momento eu já não era mais a filha da vergonha. Eu era a mulher da coragem, a mulher que rompeu o ciclo, a mulher que sobreviveu. Hoje eu acordo com o som de passarinhos na janela e percebo que o silêncio que preenche a casa não é mais o da solidão, mas o da paz. Não tem mais o peso do abandono, nem o eco da humilhação. É um silêncio que me acolhe, que me escuta, que me respeita. Moro sozinha, agora, uma casinha pequena, com paredes claras, janelas largas e plantas em quase todos os cantos. Nunca fui de cultivar flores, mas ultimamente tenho me encantado com o jeito como elas nascem mesmo quando o solo não parece promissor. Tem algo de simbólico nisso. Talvez eu também seja como essas plantas, nascida em terra dura, regada com lágrimas, mas que decidiu, mesmo assim, florescer. Quando me mudei para cá, trouxe pouca coisa. Uma mala com roupas, meus documentos e o essential, minha liberdade. Não quis trazer nada da antiga casa, nem móveis, nem objetos. Era como se tudo ali tivesse cheiro de silêncio forçado, velada, de histórias que me prendiam. Comecei do zero, um colchão emprestado, um fogão de 2 bocas, uma chaleira amassada, e mesmo assim, mês sem charreca, rica de espaço, de tempo, de mim. Hoje eu faço meu próprio café e sento à mesa com a luz da manhã batendo no rosto. Natal. Preciso mais esperar que alguém me olhe com aprovação. Não fico mais mendigando sorrisos, nem gestos que nunca vêm. Me olho no espelho e às vezes ainda vejo as cicatrizes. Elas não somem, não desaparecem com o tempo. Elas ficam ali como marcas de uma guerra interna. Mas hoje, essas cicatrizes não me envergonham. São medalhas. Cada uma me lembra que eu sobrevivi, que eu disse não quando todos esperavam. Que eu me levantei quando tudo ao redor dizia para eu ficar caída. Tem dias em que choro, claro. Não porque sinto saudade, porque isso eu aprendi. Não existe quando o que se perdeu nunca foi amor, mas porque há dores que não se dissolvem com o tempo, apenas mudam de lugar dentro da gente. E mesmo assim, nesses dias difíceis, eu me abraço, eu mesma, porque aprendi que ninguém pode me acolher como eu posso. E no fim, isso é o que mais importa. Depois que tudo aconteceu, comecei a compartilhar minha história. No começo foi num grupo pequeno, de mulheres que se encontravam numa sala modesta, emprestada por uma associação local. Eu fui como ouvinte, mas quando chegou minha vez de falar, minha voz tremia tanto que mal conseguia pronunciar meu nome. Mesmo assim, continuei, e conforme eu contava, vi olhos marejados, vi cabeças balançando em reconhecimento, vi mãos se estendendo em apoio. Foi ali que percebi o poder da verdade compartilhada, da dor dividida. Uma mulher, depois da reunião, me abraçou e disse: Célia, você falou que eu nunca tive coragem. Obrigada por isso. E eu entendi que minha história, tão marcada por traições e silêncios, podia ser luz para outras mulheres que ainda estavam no escuro. Desde então, comecei a escrever pequenos textos, reflexões, trechos do que vivi. Publiquei em redes sociais de forma anônima no início, mas um dia tive coragem de assinar. E o retorno foi tão bonito que chorei, sozinha, lendo cada comentário. Mulheres de todas as idades me escrevendo, dizendo: Você contou minha vida. Minha mãe também me feriu assim. Agora eu entendo que o que eu sofri foi abuso emocional. Era como se uma rede silenciosa de dores estivesse, enfim, sendo desfiada pela coragem de uma palavra dita no tempo certo. Um dia,
recebi o convite para falar numa rádio local. Era um programa sobre relações familiares e traumas invisíveis. A apresentadora me tratou com tanto respeito, com tanta humanidade, que eu me senti segura para contar mais do que jamais contei. Disse ao vivo que às vezes o maior inimigo de uma mulher mora dentro da própria casa. Disse que nem sempre o abuso vem com gritos ou marcas roxas. Às vezes, ele vem com um silêncio calculado, com uma frase lançada como lâmina, com um olhar que fere mais do que tapa. Contei que minha mãe me feriu todos os dias em que escolheu não me amar. Que ela fez questão de me apagar do Me Reducer, de me deixar pequena, e que mesmo assim, eu não a odeio, porque entendi que o que ela fez diz mais sobre ela do que Sabra Mem. A apresentadora ficou em silêncio por alguns segundos e então disse, com a voz embargada, obrigada por essa coragem. Você acaba de libertar muitas ouvintes. E eu soube naquele instante que minha voz tinha deixado de ser só minha, que ela era, agora, ferramenta de cura, de denúncia, de reconstrução. Minha mãe nunca mais falou comigo, não me procurou, não respondeu nenhuma das mensagens da família. Algumas pessoas dizem que ela está mais isolada, que sai pouco, que evita olhar nos olhos. Outros dizem que ela continua afirmando que não se arrepende de nada, que fez o que achava certo. Eu, sinceramente, não espero mais nada dela, nem desculpas, nem compreensão, porque entendi que nem todo agressor reconhece a violência que comete e que às vezes a justiça que a gente espera nunca chega em forma de arrependimento, mas chega quando a gente se levanta e continua, quando a gente vive bem, apesar de tudo, quando a gente para de sangrar para proteger quem nos feriu. E isso eu aprendi na pele. Hoje, se eu visse minha mãe na rua, acho que não abaixaria os olhos. Também não gritaria. Eu apenas passaria erguida, serena, porque não sou mais a filha da vergonha. Eu sou a mulher que teve coragem de quebrar o ciclo, que teve coragem de dizer, basta, ao final de cada dia, gosto de acender uma vela perfumada na sala. Não por superstição, mas por ritual. Enquanto a chama dança, lembro de quem eu era e de quem sou agora. Às vezes, escrevo, outras vezes apenas respiro, vivo, sinto. Hoje, minha vida é simples, mas é minha. Não ando mais pisando em ovos. Não durmo mais com medo de olhares. Não finjo mais que está tudo bem quando não está. Aprendi a me escutar, a me cuidar, me paz. E é isso que quero que outras mulheres também saibam. Não importa o quanto te fizeram acreditar que você é fraca. Você não é. Se você ainda respira, ainda dá tempo de se levantar. Ainda dá tempo de gritar, de sair, de romper, de viver. A minha voz, um dia tremida, hoje é firme, e se você me perguntar como eu consegui, eu diria, não foi fácil, mas foi necessário. E acima de tudo, foi libertador, porque viver com verdade é o maior grito de justiça que a gente pode dar.